Oi gente, meu nome é Ruth e hoje eu vou falar sobre a primeira temporada de Loki. Quem assistiu Ultimato lembra que os Vingadores voltaram no tempo ali para aquele momento do primeiro filme dos Vingadores, onde eles conseguem finalmente prender o Loki. Eles fazem isso para conseguirem pegar o Tesseract, mas acaba que o Loki ele consegue pegar o Tesseract de volta e ele viaja no espaço. Tanto é que os Vingadores acabam tendo que fazer uma viagem ali de última hora. E a pergunta que ficou é, para onde o Loki foi? E essa série vem justamente para responder essa pergunta e dizer o que aconteceu com o Loki. Nessa primeira temporada, mostra que o Loki viaja para outro lugar, mas ele acaba sendo capturado pela AVT, que é uma agência reguladora ali da linha do tempo. Mas fica tranquilo que eu não vou dar mais spoilers. Se você quer saber mais sobre essa série, é só clicar no link que está aqui na descrição, que lá não tem nenhum spoiler. O que eu posso te dizer é que o Tom Hiddleston ele continua como Loki nessa série e também tem a participação do Owen Wilson. Então se você quer saber o que eu achei dessa série, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, finalmente chegou essa série para contar pra gente o que foi que aconteceu com Loki depois de Vingadores Ultimato. E como eu falei, a série ela realmente responde essa pergunta mostrando o que foi que ele fez. Mas além de trazer respostas, essa série também traz muitas perguntas. Como a gente pode ver aí no final da série, que ao invés de trazer um desfecho, deixou muito mais aquele ar de e agora? E que bom que a Disney não esperou para anunciar a segunda temporada, já fez isso logo nas cenas pós-créditos, porque com certeza essa série precisa de mais episódios pra gente conseguir saber o que é que aconteceu. Bem, nessa série a gente conheceu um Loki diferente. Esse Loki, ele conhece as consequências dos atos dele, antes mesmo dele fazer, né, porque ele viajou no tempo, então aquelas coisas não aconteceram. Mas ele consegue ali naquele interrogatório com o Mobius ver o que teria acontecido se ele continuasse fazendo o que ele pretendia fazer. E isso traz até um momento de reflexão para esse Loki. Ele começa a repensar as coisas que ele faz. E nessa cena do interrogatório, como em várias outras da série, a gente tem uma boa e velha receita da Marvel, que são esses diálogos rápidos, cômicos, mas também que tem um pouco de filosofia ali no meio. Chegando até nesse momento ao Loki a admitir que ele é um vilão, mas que ele não faz isso porque ele tem prazer na dor das pessoas. Mais pra frente o Loki ele vê que ali na AVT, né, tem várias joias do infinito, só que lá elas não têm valor algum, né? Essas joias lá são usadas como peso de papel, ninguém liga para o que elas podem fazer. Então o Loki ele se vê até deslumbrado com o lugar onde ele tá, né? Porque se é um lugar onde essas joias não têm relevância, é porque existe um poder muito maior do que esse lá dentro. Que é quando é apresentado pra gente os três guardiões ali do templo, e o Loki, ele então decide que ele quer se encontrar com esses guardiões, mas na intenção de destruir eles e então finalmente dominar o universo. Só que no meio do caminho ele conhece a Sylvie, que é uma Loki de outra dimensão, que mostra pro Loki também pra gente o que realmente é a AVT. Que até o momento a gente achava que aqueles agentes eles nasceram agentes da AVT e são isso desde sempre. Mas naquele momento a Sylvie mostra pra gente que na verdade eles eram todos variantes e a AVT fez uma lavagem cerebral deles, né? Limpou a memória deles e eles não se lembram do que aconteceu antes deles serem agentes da AVT. Então, nesse momento, a gente percebe que o verdadeiro vilão da história não é a Sylvie, nem os agentes e muito menos o Loki. Que quem realmente é o vilão dessa história é quem tá por trás da AVT. Que até o momento a gente pensa que são esses três guardiões, mas lá no último episódio a gente vai conhecer de fato quem é esse cara que tá por trás aí da AVT e dessa linha do tempo única. Então dá pra gente perceber que a série foi muito bem construída no sentido de que até o último minuto a gente fica ali apreensivo sem saber o que é que vai acontecer. Sem contar que em todos os episódios, são 6 episódios, e em cada um deles existem tem bastante aventura, tem cenas de ação bem legais e sempre com um toque de humor também. Então aquela boa e velha receita da Marvel que deu muito certo nessa série. E quando a gente finalmente conhece o vilão da série, que é chamado de Aquele que Permanece, que na série é interpretada pelo Jonathan Majors, bem cômico assim, um cara bem divertido. Então quando a gente conhece ele e sabe as reais intenções dele, e ele apresenta pra gente aquela possibilidade do Loki e da Sylvie ocuparem o trono que ele tá, ainda nesse momento a gente não sabe direito o que o Loki e a Sylvie vão decidir. Até porque durante toda a série a gente ora foi enganado por eles, ora eles falavam a verdade.
Então, em todo tempo, a gente fica na dúvida sobre em quem acreditar. E nada mais coerente do que isso para uma série que é sobre o deus da mentira. Mas esse Loki redimido e apaixonado que aparece aí na série, ele acaba perdendo lugar ali para a vingança da Sylvie, que manda ele de volta para a AVT e mata aquele que permanece. E é justamente nesse momento em que tudo muda na Marvel. Com a morte dele, a linha do tempo deixa de ser única e agora criaram várias ramificações. Isso quer dizer que a partir de agora qualquer coisa pode acontecer na Marvel. O que mostra que essa série também é muito importante pro filme aí do Doutor Estranho que tá vindo, o Multiverso da Loucura. Mas pra segunda temporada eu diria que o Loki vai estar em busca da Sylvie para descobrir o que foi que ela fez e o que aconteceu, né, com o trono que tá vago ali daquele que permanece, porque a série não mostra o que foi que ela fez depois disso, a gente não sabe pra onde a Sylvie foi. E além dela tem também a Ravena, que é outra personagem... É Ravena? Que é outra personagem que a série não mostra pra onde foi. Ela desaparece ali em determinado momento e ninguém tem mais notícia dela. Então, provavelmente, como nada na Marvel por acaso, ela ainda deve aparecer mais nessa segunda temporada. Sem contar que a gente também deve conhecer um pouco mais sobre a vida dos agentes antes deles chegarem na AVT. Apesar de que esses agentes, eles não conhecem o Loki, né? Como a gente pôde ver ali no final da série, aparentemente só o Loki e a Sylvie sabem o que realmente aconteceu. E como a Sylvie, ela tá desaparecida, né? Só o Loki que realmente sabe de toda a verdade. Então, por um tempo, ele vai ter aí que lutar sozinho e tentar convencer os outros do que realmente aconteceu, do que é essa linha do tempo. Vale dizer também que o Jonathan Majors, que interpretou aquele que permanece, ele já está confirmado no próximo filme do Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que vai ser lançado em 2022, e ele já está confirmado como o vilão Kang o Conquistador. Ou seja, esse Kang, ele é uma versão desse personagem que a gente viu em Loki, mas uma versão piorada, aparentemente, né? Porque aquele outro, o que tá em Loki, ele é um pouco mais divertido, ele é sarcástico, assim, ele mente também, mas ele também é um cara que diz, pelo menos pra gente, que tem um propósito maior naquilo que ele tá fazendo. Esse Kang, ele já é um vilão mesmo, assumidamente vilão, então ele provavelmente é uma versão piorada desse que a gente conheceu em Loki. Importante dizer também que esse Kang, ele abre ainda mais espaço para a chegada do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, coloca aí nos comentários. Mas ele é um cara importante na história desses dois grupos. Bem, então para a segunda temporada de Loki, provavelmente essas outras versões daquele que permanece, que vão vir de várias formas diferentes, ele vai perturbar bastante o Loki nessa segunda temporada, até porque eles serão capazes de fazer qualquer coisa para ocupar esse trono que tá vago, né, de dominar o tempo ali no universo. Até porque, como o próprio Morbius disse, né, certa vez ali em algum episódio da série, quando você acredita no propósito, os fins começam a justificar os meios. Então esses caras, eles vão fazer qualquer coisa para conseguir o que eles querem. Até porque, no final das contas, foi isso que aquele que permanece fez, né? Ele meio que escravizou aquelas pessoas, enganou elas, apagou a memória delas, em prol da paz, de um bem maior, que era uma linha do tempo única. Então fica até o questionamento se o que ele estava fazendo, na verdade, não era protegendo a humanidade de si mesma. Que o Loki, ele até pensa isso, né, na hora que ele está conversando com a Sylvie, ele pensa em considerar a possibilidade de ocupar esse trono, justamente porque ele vê que aquilo ali, no final das contas, é um bem maior. Porém, será que realmente é um bem maior mesmo? Porque aquilo só beneficia algumas pessoas, né? Enquanto algumas estavam vivendo em paz, outras estavam ali escravizadas e perderam todas as memórias que elas tinham do passado, da vida que elas tiveram. Então essa paz, de certa forma, não alcançava todo mundo. Então será que realmente valia a pena? Ou será que não existe mesmo a possibilidade de existir esse livre-arbítrio, né? Da pessoa fazer o que ela quer e conseguir manter o universo equilibrado, em paz ao mesmo tempo. Então são questionamentos que a série traz pra gente, mas que eu acredito que as próximas produções aí da Marvel vão responder, vão trazer, né, pelo menos algumas alternativas sobre isso e sobre o futuro desses personagens. Mas no final das contas, uma coisa é certa: o multiverso está oficialmente aberto na Marvel depois desse final de Loki.
Coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer daqui pra frente e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Aproveita e também se inscreve aqui no canal porque tem sempre várias análises de séries, de filmes e se inscrevendo você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Por hoje é isso, até a próxima!